Nossa convidada, Ariane Benedito, economista e RI da Ash Capital, já está aqui conosco. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, Ariane. Muito bom dia, um prazer falar contigo. Bom dia, Dani. Bom dia, Paula. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Ariane, começar falando contigo a respeito do IPCA 15 divulgado agora há pouco. Um IPCA 15 desacelerado, 0,51%. Inclusive abaixo da expectativa, e sempre tem aquela expectativa de saber como é que vieram os núcleos, como é que vieram outros fatores importantes ali que acabam sendo cruciais ou muito importantes na percepção ali de como que vão ser tomadas as próximas decisões do Banco Central. Queria saber como que você viu esse número, né, abaixo da expectativa, se você viu alguma coisa que pode sinalizar ali algum tipo de movimento mais específico por parte do Banco Central nas próximas reuniões, ou pelo menos, né, alguma sinalização, alguma tendência, né? Como que você viu esse IPCA 15 de hoje, Ariane? Bom, acho que bem satisfatório, o mercado gostou bastante, né? Está procurando até se animar, principalmente nos ativos mais correlacionados com essa variável. O IPCA 15, ele cria uma expectativa agora otimista para a leitura do índice cheio do IPCA que vai vir na sequência. A gente espera, depois das últimas decisões do próprio governo em relação a combustível, que deve dar um impacto no grupo de transportes, que também apresentou uma desaceleração na medição do IPCA 15, junto com outros grupos que estão desacelerando fortemente, como produtos farmacêuticos e bebidas, alimentos e bebidas, né? Foram os principais grupos ali que apresentaram a maior parcela, dando 20 pontos percentuais de impacto para a leitura do IPCA 15. A expectativa agora é que essa desaceleração ela continue, a gente continue tendo esse arrefecimento da inflação, principalmente comparado com as medições anteriores, o que deve ajudar a outra parcela que o Banco Central precisa que melhore, que são as expectativas, para decidir por um possível início de corte na taxa de juros, né? Mais importante do que a inflação atual que a gente está vivendo, porque ela está sendo impactada por decisões que já foram tomadas lá atrás, né? Vamos lembrar aqui da defasagem econômica, da decisão do Banco Central versus a economia real, né? Ou seja, o tempo que ela demora para ter essa efetividade na economia real. Então, todo o esforço do Banco Central agora é olhando para frente. Se o resultado de hoje ajuda com que o mercado, né, com que as expectativas diminuam essa intenção de inflação implícita para frente em queda, ajuda com que o Banco Central venha sinalizar para a gente o início do corte de juros tão esperado por todo mundo. Você acredita que pode acontecer, não na próxima reunião, né, Ariane, mas talvez ali um pouco mais cedo do que o esperado, embora ainda inspire cautela aí todo esse cenário de inflação de serviço, também os núcleos, você consegue projetar alguma coisa diferente do que já tem sido comentado por conta desse número divulgado hoje? A nossa projeção aqui na casa é do primeiro corte ser em agosto. A gente não acredita em pequenos cortes, né? Que o Banco Central ele tende a continuar o padrão histórico, né, para a taxa de juros brasileira, que é sempre um aumento muito expressivo e um corte muito expressivo. Então, a gente acha que o Banco Central deve segurar pelas incertezas ainda que a gente tem dentro do balanço de risco, um pouquinho mais para frente, mais para o final ali de 2023, né? Você citou bem a questão do núcleo, né? Se a gente olhar para o último IPCA divulgado, a gente teve uma piora da qualidade dessa inflação, né? Claro que o IPCA 15 traz uma expectativa melhor, mas ele não explica de forma completa a inflação brasileira. A gente precisa olhar como fica os próximos 15 dias e, de fato, excluir os choques para se realmente ter uma melhora qualitativa da inflação brasileira. Hoje, muito forte dentro de serviços, que é a parcela que o Banco Central tem domínio sobre a política monetária, né? Advindo das medidas também colocadas
Agora, nesse início de ano, a gente está tendo um aumento do nível de desemprego, mas ainda assim pequeno, né? Essa crescente ainda pequena, ou seja, tem ainda uma melhora de renda, bastante valor monetário em circulação, que pode continuar dando esse efeito de alta para o núcleo, principalmente de serviços, né? Mas os fatores em volta de últimas decisões tomadas também pode contrabalancear esse último número do IPCA que não veio tão bom. A gente também teve o índice de difusão, né, que mede ali a quantidade de itens que apresentou inflação na medição do período observado e que saiu de 60% para 65%. É uma alta expressiva, então precisa também ter o controle e olhar bastante esse dado que pode trazer mais clareza da trajetória inflacionária para os próximos meses. Olá, Ariane Cabral aqui falando, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Cabral. Não vi o número aberto. Bom dia. Você chegou a ver a inflação de serviços, que esse tem sido o grande calo do governo. Se serviço arrefeceu e como foi serviço sem passagem aérea. Você chegou a ver esse número por dentro? Sim. Passagem aérea teve uma queda relativa, tá? Por isso deu um peso muito grande dentro da medição para o grupo de transportes, que ela compõe ali no IPCA 15 dentro do grupo de transportes, né? Isso ajudou também a ter um arrefecimento maior. A gente saiu do período de maior consumo por esse serviço e a gente começa agora a ver também essa desaceleração um pouco mais acentuada, tá? Número de serviços, também não me lembro especificamente o número, mas a gente teve uma composição ali de aproximadamente 14 pontos percentuais de peso dentro desse grupo, né? O que elenca ali essa ajuda, né? Intensifica se a gente somar essa outra parte, que são os produtos com o grupo que trouxe o maior peso, que é o farmacêutico, que também envolve serviços, né? A gente tem planos de saúde ali também que saiu do período sazonal, já que é o início de ano com os reajustes, mas ainda está contaminando um pouquinho essas últimas medições que a gente deve ver em maio e também um pouquinho em junho. Porque eu queria entender esses serviços, porque esse tem sido que o mundo tem mais batido, né? Se ele arrefeceu ou não em relação aos outros IPCAs. Tá, não arrefeceu. A gente continua tendo serviços ainda como predominante de alta. Tá bom. Mais algum, Cabral? Posso seguir aqui? Pode seguir, pode seguir. Então, Ariane, a grande questão, né, inclusive que a gente tem visto nos últimos dias, é uma série de pessoas, atores do mercado, também da sociedade, questionando, pedindo queda na taxa de juros, né? Hoje mesmo, mais cedo, o próprio presidente da Fiesp sugerindo isso, falando sobre juro real e tudo mais. A gente conversou aqui sobre essa possibilidade, você deu a visão de vocês aí a respeito dessa possibilidade. Agora, a gente tem um cenário em que temos um arcabouço fiscal que passou na Câmara dos Deputados, precisa ir para o Senado, mas nada acaba sinalizando que não vá passar, ou que vá passar com grandes mudanças, ou que vá retroceder no Senado Federal. A gente tem um cenário, pelo menos, que a gente está vendo aqui, de uma inflação que pode começar a ceder, que tem essa sinalização também, né? Uma reforma tributária que já está aí para também ser um pouco mais amplamente discutida, percepções de crescimento de PIB, enfim. O cenário econômico do Brasil, ele está melhor, na sua opinião? Ele está com capacidade de promover uma discussão até mesmo um pouco mais acentuada a respeito de toda essa situação sobre os juros que tem, né, colocado de lados opostos aí o Banco Central e também integrantes do governo? Sim, Daniel. O fiscal ele é o grande vetor de volatilidade, né, não só econômica, mas também para o mercado, e que faltava para realmente dar uma direção para a gente dos próximos passos e de uma comunicação um pouco mais datada, né, digamos assim, isso exposto em comunicado, exposto na ata. Então, acho que a votação ela é muito importante, está sendo muito importante, e vai começar a deixar
sair da conta nas próximas discussões, né? E a gente vai para o próximo passo também, que pode ajudar a ancorar as expectativas, que é a outra parcela da inflação que o Banco Central precisa para a tomada de decisão de início do ciclo de cortes, né? A gente teve aprovação, o mercado já começa a entender que não é a melhor proposta, que também não tem como ser a melhor proposta, né? Mas precisa aprovar algo, precisa trazer clareza, precisa trazer o que vai ser trabalhado para as projeções elas começarem a ficar mais assertivas, mais ajustadas, né? Isso traz maior confiança. O que desancora a expectativa é incerteza. Quando a gente tira a incerteza da conta, você começa a ter confiança, a gente começa a ver esse fechamento das curvas, né? O que já é possível ser observado, mas como o próprio Campos Neto disse no seu último diálogo, inclusive reforçou no evento gravado, né? A gente ainda está muito longe do centro da meta, então seria o ideal esperar mais algumas reuniões para fazer esse corte. Então, a questão não é que não vai haver cortes, né? Eu acho que o mercado tem um consenso, sim, que tem espaço para corte, tanto que a gente tem hoje, no consenso, 12,50 para a taxa Selic terminal, né? Aqui na casa também a gente vai bem em linha com focos, bem em linha com as projeções de mercado. Então, há um espaço, não na magnitude que a gente gostaria, né? Porque se a gente aumenta muito essa política expansionista nesse momento, a gente coloca em risco todo um cenário que pode ser proporcional para, por exemplo, a votação ali, né, o andamento, na verdade, de uma reforma tributária que vai ter um impacto muito grande para a resolução dessa problemática, inflação, taxa de juros, que vem a agregar, porque está elencada ali com a questão do risco país, com a questão da clareza e mais incertezas, né? Então, tirando o arcabouço da frente agora, eu acho que o mercado já precificou o que tinha que precificar em relação a isso, né? Se a gente não tiver grandes alterações ali no Senado, que não é o que está na conta, a gente tem uma permanência do cenário atual e que vai abrir espaço após a votação para um assunto que é muito mais, acho, impactante, porque a gente lida com a arrecadação e setorial, principalmente, né? E o Banco Central precisa ver como que ficariam as expectativas num cenário como esse, antes de tomar uma decisão muito antecipada, mesmo com espaço ali para esse corte. Eu acho que está sendo muito mais cauteloso nesse momento, e a gente está se saindo muito bem desde o início, né, da política monetária aplicada, se a gente comparar com outros países que estão ali no desafio, mesmo tendo um juro real muito grande, né, em comparação também a nível global, mas a gente está sendo assertivo e a gente está conseguindo trazer o controle inflacionário, a desaceleração, mesmo que gradual, mas a aceleração dessa variável que ela é tão impactante, né? Não adianta nada a gente ter uma ponta de crédito mais cara se a gente tem uma degradação de renda na outra, né? É preciso que a gente tenha esse equilíbrio entre essa base monetária em circulação na economia, Daniel. Oi, deixa eu tirar uma dúvida contigo. A parte 2 do arcabouço é reforma tributária. Nós temos Lira dizendo que passa rápido e tem a base do PT que fala que esse semestre já não tem mais nenhuma chance. O que é o pensamento da casa? Vocês acham que passa esse semestre que vem? E o quanto isso pode atrapalhar o andamento do arcabouço na vida real, já que ele precisa de receita para os números fecharem, né? Perfeito, Cabral. Eu não acho que passa rápido, eu acho que é uma discussão muito complexa, né? Você está mexendo com uma parte da economia muito sensível, que é o setorial, né? Porque a gente sabe que a proposta inicial da reforma tributária é uma facilitação para que você tenha a entrada de recurso mais rápida, digamos assim, né? Não tem proposta de aumento de taxação, mas sim de uma facilitação. Entretanto, alguns exercícios que foram feitos ali por especialistas da área já mostraram que alguns setores podem pagar o imposto maior se for colocado numa segunda opção, né, que é a taxação, uma taxação federal, outra taxação estadual, outra municipal. Se for por esse lado de mecanismo, talvez alguns setores sofram mais. Se for só pelo lado da unificação, né, precisa ainda entender
qual que vai ser o processo para que isso seja feito e quanto tempo, de fato, a gente consegue transformar isso de forma efetiva e esses recursos começam a entrar na velocidade que as projeções do governo para atender o orçamento, se isso de fato vai acompanhar. Então, não é uma tarefa fácil, eu acho muito mais complexo do que o próprio arcabouço. O próprio arcabouço tratou de despesas, né? E as despesas, elas são pontuadas com intenções, né, entre governo, entre o que a gente já tem, a base de despesa hoje, um pouco mais clara. A arrecadação, não. A arrecadação é um sistema mais complexo, demanda um pouco mais de institucional por parte do governo. Então, eu acho que deve ser um pouco mais lento. Mas existe a intenção, acho que por parte de todos, de aprovar essa reforma, até propriamente de quem está ligado indiretamente e cobra essa medida, que é o mercado e que domina a expectativa, e essa expectativa que é necessária para a gente ter uma maior estabilização econômica hoje no nosso país. Se a gente tiver um atraso, um prolongamento, isso pode demorar mais tempo, que é o que a gente está vendo por parte da taxa de juros. O Banco Central esperando um pouco mais de resolução dessa questão, para não tomar nenhuma decisão antecipada e que, se não vier como esperado, a gente novamente ter uma complicação macro para o país, né, advindo dessa falta de cumprimento, principalmente de orçamentário, de primário. Ariane, Débora aqui falando contigo. Muito bom dia para você. Deixa eu trazer uma informação que eu estou de olho, inclusive, aqui na movimentação, já na resposta, talvez imediata, isso, porque a gente tem alta do dólar, mas ainda assim a gente está vendo companhias aéreas literalmente decolando, se a gente pode dizer. A Azul sobe 7,35%. E o que acontece? O Senado aprovou uma MP que isenta companhias aéreas de PIS/COFINS até 2026. O texto agora já vai para sanção, né? Mas o fato é que, de acordo com a Agência Senado, o texto aprovado isenta as empresas do pagamento do tributo desde o dia 1º de janeiro desse ano até 31 de dezembro de 2026. A MP foi editada no ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro, e agora já vai para a sanção aí do governo. O impacto disso, pelo menos hoje a gente já está vendo diretamente no setor das aéreas, né? Ou seja, você acha que isso pode trazer um desdobramento ali para outros setores também, Ariane? Como que você avalia essa MP, o efeito prático disso nos setores aqui da Bolsa, por exemplo? Bom dia, Débora. Realmente é benéfico para as companhias, né? O mercado está antecipando a expectativa e por essa antecipação a gente também pode criar, estender isso para outros setores. Eu acho que a porta de entrada, né, as primeiras medidas, é difícil aprovar uma medida dessa, né? É demorado. Então o impacto a gente vai ver um pouco mais para frente, né? A partir da execução, como você falou, começa a valer agora. A gente ainda não teve nenhum impacto real, digamos assim. Eu acho que a maior parcela do bom resultado de aéreas vem do próprio balanço das companhias, tiveram uma melhora significativa, né? Isso pegando informação aqui dos analistas da casa. E essa medida ela começa a impactar de fato para frente, né? Mas o mercado antecipa expectativa, então acho que se está correspondendo bem, né? Isso mostra que há uma expectativa positiva para o setor e sim, a gente pode começar a estender, começar a pensar nos próximos que possam vir a ser beneficiados. Entretanto, né? Voltando a falar de reforma tributária, ainda existe o risco da gente perder algum tipo de ação positiva advindo do que pode ser colocado nessa reforma. Perfeito, muito obrigada, viu, Ariane? Felipe. Tá certo, Ariane. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pelas análises aí. Um dia importante, né? Principalmente com essa sinalização do IPCA 15. Obrigado, Ariane. Ótimo dia para você. Até uma próxima. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.